Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos proteja neste momento de estudo do Evangelho. Hoje nós temos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição da noite, nas questões 29 a 31, que nós trataremos de certa forma do suicídio. O primeiro item nós temos um suicídio intencional, referente a uma questão de Allan Kardec direcionada a São Luís, na cidade de Paris em 1860, em que Allan Kardec pergunta a São Luís se aquele que se acha desgostoso da sua vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, de tornar útil a sua morte? Que o homem se mate ele próprio, ou faça que o mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Resposta de São Luís. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não basta de pretexto, por colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, porque morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer-se de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas se buscar a morte com pretensão, intenção de expor-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, ela anula o mérito da ação. Então nós vemos que se a pessoa às vezes vai para a guerra com a intenção de que seja extirpado a sua existência, eles têm como intenção o suicídio, e ele é um suicídio intencional. E nós vemos que dentro da doutrina espírita, suicídio é um ato que pesa muito na nossa economia da vida, provocando sofrimentos inenarráveis do outro lado. E Allan Kardec, estudando essa questão, na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, tem o homem o direito de dispor de sua vida? Os Espíritos respondem claramente, não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então nós vemos que o suicídio é um ato grave, que pesa muito na nossa economia da vida. Ele é um ato que pode acarretar sofrimento, às vezes em várias existências. Primeiro porque o suicídio, ele provoca um trauma tamanho no nosso perispírito, que a pessoa que se suicida, geralmente ele tem aquela predisposição em vidas futuras, existências futuras, ao suicídio. Além do que, se ele tinha um tempo de vida na faixa aí dos 50 anos de idade, e ele se suicida aos 30 anos, faltaria 20 ainda para concluir a sua etapa de sua missão aqui na Terra. Então, muitas vezes ele vem justamente para passar esse pedaço dos 20 anos para tentar concluir a sua experiência na Terra. E um pedaço de 20 anos de sofrimento, que terá como morte justamente a consequência do seu suicídio passado. Então nós vemos que dentro da questão 944 do Livro dos Espíritos, ele coloca claramente que não é dado ao homem o direito de tirar a sua própria existência.
Emmanuel, né, no livrinho Pronto Socorro, ele diz claramente, numa bela mensagem, né, que quando a ideia de suicídio porventura te assome a cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada a fim de te sustentar-te. Mas se mesmo assim essa ideia permanece, ora pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Isso é importante para que a gente tenha força e fé no prosseguimento de nossas caminhadas. No item seguinte, né, nós temos o sacrifício da própria vida, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos, neste item 30, se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de seu semelhante, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? E os espíritos respondem, São Luís, nessa questão, desde que o ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza, né? Quem poderá dizer que a providência divina não reserva um esperado meio de salvação naquele momento crítico? Então a gente coloca claramente que a vida está nas mãos de Deus, e Ele provém, Ele nos dá, Ele nos tira. Mas cabe a nós justamente permanecermos firmes em nossa caminhada, muitas vezes ante o sofrimento, ante a dor, para que nós venhamos a ter a nossa existência com frutos, né, para a nossa evolução espiritual. Essas ideias de suicídio, né, muitas vezes num ato egoísta, ela nos dá, muitas vezes achando que vai ser abreviado, né, o nosso sofrimento, e a gente às vezes esquece que nós estamos aqui justamente para resgate de nossos débitos passados, para a busca, né, da evolução. E é justamente, né, que Allan Kardec pergunta na questão 951 do Livro dos Espíritos, em que ele pergunta, não é às vezes meritório o sacrifício da própria vida quando aquele que o faz visa salvar de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? E os espíritos respondem, isso é sublime, mas conforme a intenção, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio, mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado se tem orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório do sacrifício, e não raro, quem o faz guarda um pensamento oculto que diminui o valor aos olhos de Deus. E ele continua, né? Todo sacrifício que um homem faça a custo de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta na prática da lei da caridade. Então, quando nós temos essa ação em favor de nosso semelhante, buscando sacrificar a nossa própria existência em favor de útil, ele é um ato meritório e ele faz parte, sim, da nossa abnegação para com o nosso semelhante. E no último item, né, nós temos se é proveitoso o sofrimento para outrem, né? Se a gente sofre, né, e os nossos sofrimentos muitas vezes não pode ser, né, um ato egoísta. E esta é a pergunta direcionada também a São Luís, né, em Paris, 1860, em que Allan Kardec pergunta, né, os que aceitam resignado o sofrimento por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalha somente em seu próprio benefício?
poderá tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos, responde, né, São Luís, ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações, pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero, de suas consequências funestas para o futuro. E nós vemos justamente nesse item, né, se o nosso sofrimento pode ser proveitoso para outrem, justamente a vida, né, de esse grande apóstolo, né, que foi Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, né, que nasceu em 1º de maio de 1880, ele manifestou bem cedo, né, a profunda inteligência e senso de responsabilidade. Ele tornou-se espírita, né, por meio de seus tios, senhor, que era Mariano da Cunha, em quem ele recebeu de presente o livro Depois da Morte, de autoria de Leon Denis. Ele tomou conhecimento, né, da existência dos fenômenos espíritas, leu a obra, né, kardeciana e tornou-se um espírita abnegado. Ele foi uma pessoa que sempre dedicou a sua família, aos seus pais. A sua mãe, né, tinha um problema, né, que ele buscava tratamento médico e não conseguia, e dentro da doutrina espírita ele conseguiu a sua cura. Ele que tinha várias, né, mediunidades de transporte, de psicofonia, de psicografia, de cura, inclusive ele, né, foi praticamente um autodidata em relação à medicina, que ele estudou homeopatia, né, fundou uma farmácia homeopática em que os pacientes, né, carentes, que não tinham recursos, ele fazia o tratamento, né, gratuitamente. Ele que foi também, né, político, vereador, exerceu vários mandatos, né, mais 10 anos dedicado à causa, em que quando o exercício, né, da profissão política, né, começou a entrar em conflito com seus princípios espíritas, né, seus princípios espiritualistas, ele então deixou, né, de ser vereador, né, largou o cargo, e através dessa vida meritória nós vemos, né, fazendo esta ligação nessa questão 31, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, se é proveitoso, né, os sofrimentos para outrem. E a gente vive nesses momentos difíceis dessa pandemia, em que isolou, né, o ser humano, reclusou, né, em suas casas, né, nesse momento de separação, para evitar, né, o contágio dessa doença que graçou, né, a vida de várias, né, de tantas pessoas, de tantas famílias. E a gente liga justamente esse caso porque Eurípides Barçanufo foi um dedicado espírita nessa vivência, né, do Evangelho, em que a sua vida dedicada, a gente nota, né, que ele colocou todo o trabalho de sua existência em favor do semelhante. Então nós vemos que ele, como espírita, dedicou a sua existência ao próximo, e a sua existência terminou justamente em 1º de novembro, né, de 1918, em que, como espírita, ele estava atendendo aqueles doentes pela pandemia, que como hoje, né, está ceifando tantas vidas. Essa pandemia, ela simplesmente ceifou a vida de milhões, e ele dedicando, né, a cura dos enfermos, ao tratamento através da homeopatia, ele veio justamente a contrair a enfermidade.
que ceifou tantas vidas, né? Que ceifou a vida de milhões de pessoas. Então esse ato dele, mesmo sabendo que ele poderia contrair essa enfermidade, ele dedicou a cura aos enfermos, aos doentes. E ele então, contraindo essa doença, ele veio desencarnar. Mas a sua desencarnação foi um ato de sofrimento em favor de outro. Foi justamente colocar muitas vezes em risco a sua existência em favor do semelhante. Então nós vimos, né, na resposta de São Luís, quando esse ato, né, quando essa atitude faz parte de nosso ser, ela se transforma em devotamento, em abnegação. Então nós vemos por essa lição que quando nós entregamos, né, o serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, né, faz com que nós esqueçamos os nossos problemas. Ele destrói essas possibilidades físicas de suicídio, porque quando nós colocamos realmente a nossa existência em favor de nosso semelhante, nós vemos que nossa existência toma sentido, porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, que a finalidade da vida é justamente o evoluir, o aprender, justamente resgatar também os nossos débitos contraídos passados, porque nós estamos, né, vivendo num mundo de expiação de provas, que realmente é um momento, né, crucial de nossa evolução, porque nessa transição nós somos aferidos em nossos valores morais, porque nós defrontamos, né, o egoísmo, a maldade, nós defrontamos justamente o ser humano colocando às vezes aquilo que tem de pior, porque ele vê realmente ameaçada a sua vida, e aí eles colocam também todo o seu egoísmo a favor de prejudicar o nosso semelhante. E ao contrário, né, como nos ensina a doutrina espírita, esse ato deve ser de abnegação. Esses momentos devem ser de renúncia, porque muitas vezes deveremos renunciar à própria existência em favor do nosso próximo. Nós vemos tanta dor, nós vemos tantos problemas, tantas dificuldades graçando, né, nos seres humanos. E não é só no Brasil, são em todos os países. Isso vem nos alertar, vem nos acordar para que a nossa existência, ela não cessa com a nossa morte física. Ela continuará eternamente, porque somos espíritos imortais. Estamos aqui sim de passagem. E às vezes a gente tem um momento, né, errôneo de interpretar a morte como se a morte fosse a cessação da vida. Não. A morte não é a cessação da vida, porque a vida é perene, é constante. Apenas estamos no momento material, encarnados, e às vezes estamos neste momento espiritual, desencarnados. Então a vida é contínua. Então ela pode muitas vezes se dar na matéria, como se dar na espiritualidade. Mas ela é única, porque não deixaremos de existir. Em um momento, né, tivemos o princípio de nossa existência. Cada um de nós, em particular, teve esse momento da criação. A forma como ele foi feito ainda não sabemos. Existem, né, várias teorias, várias interpretações. Mas uma certeza nós temos, é que se tivermos princípio, né, em nossa existência em algum tempo nessa eternidade, nós teremos a certeza que jamais ela terá fim. Então cabe a nós, nesse caminhar da vida, buscar todos os momentos, todos os instantes, estes aprendizados. E estes momentos de dor, de sofrimento, de caminhar pela vida, né, ele gera justamente os momentos necessários que temos para aprendermos e resgatarmos os nossos débitos. Essa lição é muito importante para todos nós, porque o suicídio é um grave erro que ele colocará contra nós aquilo que às vezes aspirávamos.
Às vezes o que aspiramos buscando o suicídio é a cessação da dor, é justamente colocar termo ao nosso sofrimento, à nossa dor. E é justamente o contrário. Com o ato do suicídio, nossas dores serão inenarráveis. Nossas dores serão muitas vezes inimagináveis para o nosso entendimento. Nesse livro, Memórias de um Suicida, nós vemos que aquele que suicida, às vezes com um tiro no ouvido, ele vai sentindo aquele ato, né, de seu crânio se esfacelando, o estampido do barulho daquela arma, frequentemente, como se fosse um disco quebrado, repetindo constantemente, por longo período de tempo. Então nós vemos que esse sofrimento, ele é acarretado justamente pela fuga, de não querermos sofrer nas experiências que a vida nos ofereceu. Então vamos, ter consciência de que a busca do suicídio é uma fuga, que não nos cessará a dor que nos bate à porta, mas as aumentará. Então vamos pedir a Deus força para que nós possamos entregar ao serviço do bem ao próximo, para que nós venhamos a nos empenhar a nossa existência em favor de nossa evolução, buscando através do entendimento, através da leitura, através que a vida nos oferece, a nossa evolução. É nos dito, que a gente às vezes tem dois caminhos para processo evolutivo, aquele, o mais difícil pela dor, que é justamente quando nós somos rebeldes, e não aceitamos o que essa dor, o que esse sofrimento nos reserva para a nossa libertação, para com o passado, para com os nossos débitos de outrora, E tem o outro caminho, que é o caminho que hoje nós estamos aprendendo com a doutrina espírita, que é o caminho do amor. Este caminho nos reserva justamente esta abertura de novos horizontes. Às vezes a gente busca entender na figura de Madre Teresa de Calcutá, onde ela buscou tanta força para prosseguir naquela caminhada de abnegação de sua existência a favor dos mais pobres, dos oprimidos, dos desvalidos, dos enfermos. E ela entendeu justamente este ensinamento, que o amor, ele abre portas. O amor, ele resgata uma multidão de pecados. Se nós podemos resgatar os nossos pecados pela dor, nós também podemos resgatar os nossos erros, os nossos pecados pelo amor. E é justamente essa oportunidade que a doutrina espírita nos oferece, abrindo esses novos horizontes para com a nossa libertação com o erro, para a nossa libertação com aquilo que nos oprime, com aquilo que nos denigre, com aquilo que nos acorrenta ao egoísmo e ao orgulho. Então nós possamos que através desse entendimento da mensagem do Evangelho na noite de hoje, possa nos dar esse instante de reflexão, para que amanhã a gente possa fazer mais e melhor em favor de nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos dê força para prosseguirmos em nossa caminhada, acertando mais e errando menos. Que assim seja.